Olá, tudo bem com você? Nós vamos fazer agora a nossa terceira aula do nosso programa, que tem como objetivo desvendar aí as técnicas da compreensão, os segredos, né, da compreensão e da interpretação de texto. Então, eu convido você a ficar conosco para acompanhar todas as estratégias que nós vamos trabalhar aqui. Como nós falamos desde nossa primeira aula, compreender e interpretar textos também é técnica, também é estratégia. E muitos dos meus alunos me procuram me perguntando assim, professor, olha, eu tenho muita dificuldade de interpretar textos, tenho muita dificuldade de compreender textos. Existe aí algum macete que facilite essa essa etapa, né, tão importante da leitura, que é você compreender, porque se você lê alguma coisa, você tem a intenção de compreendê-la, obviamente. Bom, o nosso foco aqui é compreender e interpretar textos visando a resolução de questões, tá bom? Então, em nossa primeira aula, nós abordamos uma das técnicas, é uma técnica bastante simples, e você vai pegando o jeito. Alguns alunos já me falaram, professor, olha, depois dessa aula que eu assisti, eu já consegui fazer uma prova e ficou mais simples resolver as questões, interpretar os textos da questão. Outros alunos me falaram que começaram a ler com outros olhos, prestando atenção nas palavrinhas ali de cada parágrafo que se destacam, que são mais importantes, e depois trazendo para o enunciado, né, essas palavras, para fazer uma verificação, o que essas palavras podem me ajudar para responder a questão. Então, vale muito a pena você acompanhar, tá bom? Bom, na nossa primeira aula, nós falamos sobre a importância das palavras-chave na compreensão do texto, tá bom? E na segunda aula nós fizemos uma resolução, fizemos resolução de duas questões, aplicando essa técnica das palavras-chave, e hoje nós vamos trabalhar uma nova técnica que também ela está ali bastante relacionada às palavras-chave, tá bom? Então, nós estamos em nossa terceira aula. E a técnica que nós vamos estudar hoje é a expansão das palavras-chave. Encontrar as palavras-chave nada mais é do que reduzir ao texto ao seu mínimo, né? A expressãozinha ali, a palavrinha mais importante de um parágrafo, por exemplo, né? Então, na primeira aula nós vimos a diferença, né, entre encontrar uma palavra-chave ou encontrar a ideia-chave. E não existe uma estratégia melhor que a outra. O que existe é a facilidade de você utilizar essas técnicas diante de um texto a partir do momento que você conhece uma diversidade possível de técnicas. Tá bom? Então, diante de um texto, você vai observar qual é a palavra-chave desse parágrafo. Ah, não estou indeciso, né? Fiz a verificação, mesmo assim estou indeciso, então vou me firmar na ideia-chave. Né? Então você vai fazendo uso aí dessas estratégias para você fazer uma leitura melhor, uma leitura mais proficiente. Não uma leitura superficial tentando adivinhar ali a resposta correta, tá bom? Então, encontrar a palavra-chave ou a ideia-chave é reduzir o texto à questão mais significativa. Mas existe uma outra estratégia que outras questões vão exigir, que é expandir essa palavra-chave. Tentar observar qual é o campo semântico que envolve essa palavra mais importante do texto. O que é o campo semântico? São as outras palavrinhas ou expressões que se relacionam com essa palavra mais importante, com essa palavra foco, com essa palavra-chave do seu parágrafo. Então, hoje nós vamos falar sobre a estratégia de compreensão de texto através da expansão de palavras-chave. Bom, o que nós aprendemos, então, anteriormente já?
que as palavras-chave de um texto, elas funcionam mais ou menos como um alicerce semântico. Você já deve ter visto alguma construção por aí e nela um alicerce, né? Então, o que acontece? O alicerce é o fundamento de uma construção. O alicerce é o que mantém a construção em pé. Por isso ele precisa ser muito, muito, muito reforçado. Então, em um prédio, em uma casa, né? O alicerce geralmente ele é feito com cimento, né? Com bastante cimento ou com pedra, tem que ser algo com bastante ferro, porque é fundamentação. Ainda que depois as paredes serão feitas de bloco, de madeira, de tijolos, o fundamento ele precisa ser muito forte. Por isso, geralmente, ele é construído de pedra ou de cimento. Assim também é o texto, né? O texto, ele organiza esquematicamente, né? A palavra-chave organiza esquematicamente o texto. É ela que estrutura, não é verdade? Então, por serem palavras mais importantes do texto, elas funcionam como alicerces semânticos, ou seja, elas estruturam esse texto. E é a partir delas que outras palavras se associam a fim de dar ao texto os sentidos necessários para que ele seja compreendido em sua totalidade. Então, professora, o que tem a ver então essas palavras-chave? Quando você quer realmente entender o que o texto está querendo dizer, quais são os sentidos desse texto, se apegue a essas palavras-chave, porque elas vão te dar muita pista do que ele quer dizer. Porque, na realidade, são essas palavras-chave que são o alicerce semântico do texto. Com essas palavras-chave, é possível, mais para frente a gente vai falar sobre isso, mas construir um esquema, um mapa mental, um mapa conceitual, um esquema em tópico. Então, a partir dessas palavras, você chega aí ao mínimo redutível de um texto, tá bom? Bom, então as palavras-chave nós já vimos, acabamos de ver que são alicerce semântico. E a expansão das palavras-chave é uma outra técnica também bastante importante. Nós já estudamos, então, que encontrar as palavras-chave nos ajudam a compreender o texto. Na aula de hoje, nós veremos que outra estratégia de compreensão é o quê? Expandir essas palavras-chave, tá? Trazer outras palavras e outras expressões que relacionam, que vivem, que circulam em torno dessas palavras, que são as mais importantes do texto. E quando nós fazemos isso, quando isso ocorre, nós podemos perceber que o texto ele se torna o quê? Que o texto se torna com sentido, o texto se torna coerente. Afinal, as palavras se arranjam de forma a se relacionarem uma com a outra dentro do texto, ok? E isso é muito importante. Por quê? Porque quando o texto tem sentido, nós dizemos que ele tem coerência. E quando o texto tem coerência, a coerência ela é um princípio de interpretabilidade. O que é interpretabilidade? É um fator que ajuda a compreender e interpretar o texto. Sem coerência fica difícil essa interpretação, essa compreensão. Tá bom? Então, o que quer dizer que a coerência é um princípio de interpretabilidade? Quer dizer que quando nós lemos um texto ou ouvimos uma história, nós automaticamente avaliamos se aquilo que nós estamos lendo ou se aquilo que nós estamos ouvindo faz sentido. Já aconteceu isso? Se você estiver prestando atenção na história, pelo menos, você está ali ligadinho. Será que faz sentido? Será que isso que a pessoa está falando tem a ver, né? Ou será que isso que eu estou lendo tem uma coisa a ver com a outra? Tem coerência? Então, as palavras elas precisam se relacionar adequadamente para que o texto se mantenha coerente. E para que isso aconteça, precisa existir o quê? Um elo conceitual entre as suas partes, tá? As palavras elas não podem ser jogadas sozinhas no texto. Por isso que eu falei numa aula anterior. Encontrou a palavra-chave? Não tenho certeza que é essa palavra-chave. Dá para fazer a verificação perfeitamente,
Dá super para fazer a verificação. É só você observar se existem outras palavras no texto que estão retomando essa palavra-chave, que estão antecipando essa palavra-chave, que se relacionam com ela, né? Que a substituem por um outro sinônimo, ok? Então, se as palavras do texto elas se relacionam diretamente com essa palavra, muito possivelmente você consiga confirmar que essa realmente é uma palavra muito importante, é uma palavra-chave do texto. Tá bom? Então, havendo esse elo conceitual entre as partes, o texto, nós dizemos que o texto tem textualidade, ou seja, é um texto que você consegue compreender, você consegue ler, é um texto coerente, é um texto coeso, é um texto que esboça os sentidos de forma perfeita, tá bom? Bom, muito bem. Deixa eu passar aqui meu slide. Ah, tá. Então, para ilustrar aí um pouquinho, essa questão, eu trouxe um texto aqui, um textinho bem simples mesmo, mas só para a gente pensar um pouquinho. Geralmente, quando nós lemos ou ouvimos alguma coisa, isso não é algo assim que a gente pensa para fazer. É algo que acontece automaticamente. Deixa eu tirar meu rosto aqui da frente do... Vou colocar ele aqui, ó. É algo que acontece automaticamente. Quando então a gente lê ou ouve alguma coisa, nós tentamos produzir sentido. E para isso, a que a gente recorre? Aos nossos conhecimentos de mundo. Aquilo que a gente já viu, aquilo que a gente já estudou com os nossos professores, aquilo que a gente já assistiu na TV, no jornal, que a gente já leu, aquilo que nós vimos no cinema, no teatro, enfim, né? Todos os lugares onde nós, nas conversas com os nossos amigos. Então, isso é o que a gente chama de conhecimento de mundo, tá? Agora, vamos dar uma lidinha nesse texto para eu dizer o exemplo que eu gostaria de falar para vocês. Então, vamos lá. É uma tirinha, tá bom? Uma tirinha ali que saiu na folhinha da Folha de São Paulo, lá em 2005. É antiguinho, mas vai exemplificar bem o que a gente quer dizer. Então, o nome da tirinha, Os Temidos. E aí, o que você vê ali no primeiro quadrinho? Você vê uma pessoa coberta até o pescoço com uma cara de medo, né? E aí, a gente pode inferir que seja uma criança devido ao seu contexto, né? Então, os temidos. O que são os temidos? Se a pessoa ali, a gente vai chamar de criança, tá com medo, então as coisas que dão medo na criança. E aí você vai para a primeira tirinha, você tem o quê? Você tem um fantasma, na segunda você tem um bicho-papão, na terceira você tem uma bruxa má. E aí você vai na sua cabeça estabelecendo um elo de coerência. Ah, crianças, geralmente, uma e outra, né, tem medo de fantasma, tem medo de bicho-papão, tem medo de bruxa má, tem medo de cuca. E aí você vai estabelecendo na sua cabeça um processo do quê? De coerência. Tá, tem medo desses monstros, né? Fantasma, bicho-papão, bruxa má, cuca, escuro, né? Tem muita criança que tem medo do escuro. Lobisomem, homem do saco, mula sem cabeça, salada de brócolis e jiló. Aí eu pergunto para vocês, o que a gente pode dizer desse texto? Você acha que esse texto ele é completamente coerente? Ou seja, ele tem um sentido completo? Bom, conforme a gente vai lendo o quadrinho, a gente vai estabelecendo uns sentidos, quadro a quadro. Então, lá no primeiro quadrinho, nós temos o título da tirinha, Os Temidos. E conforme a gente vai vendo as imagens, né? A gente vê a imagem da criança, depois a gente vai vendo a imagem dos monstrinhos. Então, nós vamos associando, né? O que a criança tem medo. Mas quando a gente chega no último quadrinho, parece que há uma quebra, né? Nos sentidos. Afinal de contas, a gente está falando de monstro, depois vem uma comida. Mas como que através dos nossos conhecimentos de mundo, a gente acha até engraçado a tirinha e ela faz todo sentido para nós? Talvez você tenha pensado já nisso. Falado assim, a salada de brócolis e de jiló são os mais temidos da criançada.
Por quê? Porque existe uma concepção ali, né? Não digo geral, né? Meu filho adora salada de brócolis. De jiló ele não gosta muito, mas de brócolis ele gosta. Mas muitas crianças não gostam, né? Elas são apaixonadas por outros tipos de guloseimas, mas quando se fala em comida de verdade ali, especialmente vegetais, causa assim um pouquinho de arrepio, né? Esses dias mesmo eu vi um meme numa rede social de umas crianças fazendo careta para comer salada, né? Então, por que mesmo numa sequência que é rompida com esse último quadrinho, né, salada de brócolis e jiló, mesmo assim com esse rompimento da sequência, nós podemos chegar à conclusão de que é um texto coerente? Por conta justamente das nossas concepções, do que a gente concebe como aquilo que a criança não gosta, né? Ou aquilo que a criança teme. Então, se tivesse ali um prato cheio de doce, aí estaria incoerente. Mas como é um prato de salada de legumes, então talvez isso também seja algo que as crianças temem, né? Então, desculpa. Então, uma coisa é muito importante, principalmente na interpretação de texto, os nossos conhecimentos de mundo, eles vão nos ajudar a desvendar aí, a interpretar as questões. Então, quanto mais conhecimento de mundo você tem, mais facilidade você tem também para interpretar as questões, tá bom? Bom, os substantivos e os verbos são palavrinhas muito, muito, muito importantes para alicerçar o texto. Ah, professora, e o que dizer dos numerais, dos adjetivos, dos advérbios, das conjunções, das interjeições? São palavras muito importantes. Mas, geralmente, palavras-chave, assim, 99,9% as palavras-chave são substantivos. Substantivos comuns ou substantivos próprios, tá? Qualquer substantivo, tá? 99,9%. E esses verbos, eles estão diretamente relacionados a esses substantivos. Então, quando nós pretendemos expandir os sentidos das palavras-chave, o que nós vamos encontrar? Né? Certeza absoluta. Os verbos. Os verbos, eles vão estar relacionados a essa palavra-chave, ok? Bom, vou ler uma citação aqui com vocês. Acho que da Viana, deixa eu ver. Viana Tchau, que vai nos fazer pensar um pouquinho sobre o quê? Uma palavra isolada, ou seja, uma palavra sozinha, ela remete automaticamente a um conceito isolado. Então, por exemplo, se eu vou falar brócoli, tá? O que eu posso pensar de brócoli? Brócoli, comida. Brócoli, um vegetal. Brócoli, as crianças gostam. Ou brócoli, as crianças não gostam. Salada de brócoli, suco de brócoli, tem até suco de brócoli, gente. Suco de brócoli, brócoli cozido, brócoli assado, arroz de brócoli, enfim, uma série de conceitos isolados, tá? Então, ela não pode surgir de repente sem nenhuma relação com as anteriores dentro de um texto. Faz parte de um todo que lhe dá sentido, desde que forme uma cadeia com outras palavras, ou que a antecedem, ou seja, que vem antes, ou que a sucedem, que vem depois. Interligadas, essas palavras devem trabalhar a favor da unidade de sentido. Então, toda vez que a gente está lendo um texto, já ouviu falar assim, olha, nossa, você tirou essa frase fora do contexto? Isso acontece muito, né, no jornalismo. Às vezes tem uma pessoa falando lá, os nossos presidenciáveis, falando, e aí se retira uma frase, coloca em outro contexto. Não, isso não pode acontecer na compreensão de texto, tá? Para que nós compreendamos o texto, ele precisa ser lido, as palavras, as frases, elas precisam ser lidas dentro de um contexto. É por isso que as palavras, elas precisam ser encadeadas, tá? Eu até coloquei uma cadeirinha, uma cadeia de pecinhas de quebra-cabeça, né? Então, a palavra, ela tem que se ligar com as que vêm antes e com as que vêm depois também. Um texto resulta incoerente, ou seja, sem sentido, quando há falhas na continuidade de suas partes. Quando as palavras aparecem de forma gratuita. Não é raro
ouvirmos alguém dizer que determinada palavra está imprecisa, não diz com exatidão aquilo que pretendia dizer. Já ouviu falar? Bom, professor de português tá sempre anotando assim, olha, faltou coerência, né? Olha, não tem clareza esse trecho. Agora há pouco mesmo eu estava corrigindo textos ali de orientação de TCC. E aí, por vários momentos, eu tive que anotar, olha, reveja a coerência do texto. Tá confuso, falta conexão, sentido. Então, tá impreciso, né? A frase tá imprecisa. Então, a imprecisão, ela resulta de uma falta de motivação entre as palavras que se sucedem numa cadeia em que um elo foi rompido. E para evitar isso, essas palavras precisam se manter vinculadas entre si, tá bom? Então, isso não pode fugir da compreensão de vocês. Bom, vamos então para a prática? Eu sei que vocês gostam bastante de ver na prática a aplicação desses conceitos. Vamos ler esse texto aqui, ó. Está na hora de a paixão reencontrar sua direção. Se as utopias criadas e alimentadas pela vida já não entusiasmam, o que são utopias? São aquelas coisas inalcançáveis, inatingíveis, sabe? Uma coisa utópica, uma coisa ali platônica. Então, se as utopias que a gente cria e alimenta pela vida já não entusiasmam mais, cabe dirigir o ímpeto da paixão e do entusiasmo à própria vida. Não a vida biológica, reservada aos cuidados dos ecologistas, mas a vida biográfica, a minha vida, a vida de cada qual. Para viver com plenitude, tenho que me apaixonar pela minha circunstância e pelo meu destino. Tenho que me identificar passionalmente com minha vocação. Única maneira de imprimir à vida toda a fertilidade criadora de que ela é capaz. Bonito esse texto, né? Ele fala muito sobre a vida, sobre você ter energia para viver, para compreender, né, as fases, né, que a vida nos permite viver. Então agora, vamos lá, um exercício bem rapidinho, dá um pause no vídeo, dá uma pausa no vídeo, relê o vídeo tentando encontrar a palavra-chave ou as palavras-chave aí, tá bom? Um minutinho, dá uma pausa no vídeo e encontra as palavras-chave. Bom, vamos lá então. Você deve ter pausado o vídeo, deve ter dado uma relida no texto. E aí, o que você me fala sobre esse texto? A palavra-chave ou as palavras-chave, elas estão repetidas no texto, não é verdade? Deixa eu puxar aqui. Isso. Então, quais são essas palavras? Olha aí as palavras, eu marquei até de 2 cores. Pessoal, eu não contei aí, acho que são 10 ou 11. As palavras, elas se repetem muitas vezes no texto. Então, há 2 palavras que se repetem muito. A palavra vida, com certeza, aparece 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes e ainda tem viver, né, que é um verbo que faz referência direta à palavra vida, ao substantivo vida. E a gente tem paixão e apaixonar, também repetida. Então, nós podemos dizer que nós temos 2 palavras-chave aqui nesse texto, vida e paixão, sendo vida a palavra mais importante, a palavra importante em primeiro lugar. Professora, como que é isso? Uns textos têm 2 palavras-chave, outros têm uma. Veja, isso é irrelevante, tá? Por quê? Porque na realidade não vai cair em um concurso, não vai cair em um Enem, não vai cair em um ENAD, não vai cair assim qual é a palavra-chave do texto. De jeito nenhum. Eu tô mostrando para vocês, através dos nossos exercícios, como é que nós vamos aplicar esse conhecimento de compreensão e interpretação de texto dentro das questões. E estou mostrando a relevância de você conhecer as palavras-chave para você entender o texto. Mas ninguém vai te perguntar qual é a palavra-chave do texto. Agora, esses conceitos são muito importantes caso o teu professor peça para você, por exemplo, fazer um resumo. Caso o teu professor peça para você fazer, por exemplo, um esquema, um mapa conceitual.
Porque aí você precisa focar na síntese, no enxugamento do texto. Então, obviamente, você não pode deixar de identificar as palavras ou as ideias-chave de cada parágrafo, tá? Mas numa questão, é importante você entender o conceito de palavras e de ideias-chave para você entender o texto, ok? Então é por isso que não precisa ficar desesperado se você não conseguiu decidir qual é a palavra mais importante, você ficou entre duas, não tem problema, possivelmente essas duas estão interligadas, como é o caso desse texto, em que paixão e vida estão diretamente relacionadas, ok? Vamos ver então? Olha só, a gente vai dar uma olhadinha agora num esquema que nós poderíamos fazer a partir dessas duas palavras para fazer o esqueleto do texto, tá? Então, vida e paixão são duas palavras-chave do texto de Gilberto Mello. Todas as outras integram-se a essas duas palavras de forma coerente, como nós podemos olhar o gráfico. Então, olha só. Vida. O texto ele fala da vida biológica, que é a vida estudada pelos ecologistas, mas ele fala também de uma outra vida, né? A vida biográfica. Entendeu? Então, quando o autor ele começa a dizer lá, né, que tá na hora de a paixão reencontrar sua direção, né? E é para você encontrar essa direção se apaixonando ou se entusiasmando pela própria vida. Mas ele diz assim, não pela vida biológica, né? Aquela que é reservada aos cuidados dos ecologistas, mas a vida biográfica. Então, o autor do texto ele está dizendo que você precisa apaixonar-se pela vida, mas não pela vida biológica, mas pela vida biográfica, ou seja, por aquela vida que você constrói. O que é uma biografia? Né? É quando você escreve sobre a sua vida, né? Um texto que resulta da tua vida, entendeu? Da vida que você constrói. E aí, essa vida biográfica, ele vai ampliando, né? Essa condição de vida biográfica. Então, ele fala lá, ó, a vida biográfica. Cadê? Deixa eu encontrar aqui o texto. A minha vida, a vida para cada qual, para viver com plenitude, tenho que me apaixonar pela minha circunstância. Olha lá, pela minha vida circunstancial, pelo meu destino, na verdade, ó, pela minha vocação, pelo meu talento, por aquilo que eu gosto de fazer, na verdade. E aí ele finaliza dizendo aí que é a única maneira de imprimir à vida toda a fertilidade criadora, ou seja, somente me apaixonando, né? E aí paixão se relaciona com essa vida, com a vida biográfica. Então ele diz que somente se apaixonando por essa vida biográfica, pela sua circunstância, pelo teu contexto, pelo teu destino, pela tua vocação, é que você vai ter uma vida fértil, uma vida criadora, uma vida útil. Não é verdade? E aí a gente chega ao esqueleto do texto. E eu coloquei uma caveirinha aí, gente. Cadê? A caveirinha não tá funcionando? Ah, funcionou. Na realidade, eu queria explicar para vocês que esse esquema é o quê? É o esqueletinho. Depois, é claro que a essas palavras juntar-se-ão muitas outras, né? Os advérbios, os adjetivos, mas o esqueleto do texto tá aí, montadinho pra gente entender. Daria pra gente fazer um mapa mental agora. Tá bom? Então, vamos lá, prosseguindo então. Esse esqueminha que nós acabamos de montar, ele radiografa a coerência do texto, lembrando que coerência é o quê? São os sentidos. É um texto com sentido completo. Um texto que relaciona uma palavra com a outra, uma frase com a outra, ok? Então, esse esquema radiografa a coerência do texto e mostra uma cadeia de sentido formada por palavras que decorrem das palavras-chave. Quais são as palavras-chave? Vida e paixão. E o que ele diz? Que a paixão não se dirige à vida biológica, mas à vida biográfica, a vida que é construída, ok? Então, nós podemos dizer o quê? Que o texto, ele expande essas duas palavras, ele lança as palavras vida e paixão e ele expande-se
em palavras que levam a uma definição de vida biográfica. Então, o que é uma vida biográfica? É uma vida de circunstância, é uma vida que preza pelo destino, pela vocação e que, por fim, torna-se aí uma vida fértil e criativa, né? E criadora. Ok? Então, perceberam a expansão a expansão dessas duas palavras, como ela é feita no texto? Consegue entender? E o texto, mas o texto, ele não se expande apenas aí através desses substantivos. Ele se expande, como eu disse, através dos verbos. Então, de acordo com o autor, a paixão tem que reencontrar sua direção. Não é verdade? Ela tem que encontrar a sua direção. E mais adiante, a vida é retomada por um verbo. Que verbo é esse? A vida é retomada pelo verbo viver. E o texto diz que para viver com plenitude, ou seja, para viver em sua totalidade, é preciso o quê? Se apaixonar pela vida, olha o verbo apaixonar, retomando paixão, e me identificar passionalmente com a minha vocação. Olha aí, né? Novamente um verbo identificar aqui, sendo quase que uma palavra, sendo uma palavra que se direciona diretamente às palavras-chave. Ok? Bom, no texto a seguir, nesse texto que a gente vai ler agora, nós poderemos observar melhor a expansão das palavras-chave, tá? Caravaggio, através dos verbos, essa palavra-chave aí que eu acabei já dizendo para vocês, né? Essa palavra-chave, Caravaggio, que a gente vai tentar confirmar no texto que ela é realmente uma palavra-chave, ela é expandida através de uns verbos, tá? Que a gente vai ver agora, a gente vai fazer a leitura agora. Sobre os processos de expansão de palavras, então existem processos? Existem. Você precisa decorar esses processos? Claro que não. Eu estou aqui dando nome aos bois para você se familiarizar com esses conceitos. Mas na prática, você não precisa dizer que você está expandindo as palavras-chave através da associação, através da identidade, ou através da oposição. Não é necessário. Aqui eu estou dando nome justamente para vocês entenderem, tá bom? Então, são 3 os principais processos para expandir as palavras-chave. O processo de associação, o processo de identidade e o processo de oposição. São os processos mais utilizados. Então, vamos ler aqui esse parágrafo para identificar a palavra-chave e identificar as palavras. E aqui, excepcionalmente, eu vou pedir para vocês prestarem bastante atenção aos verbos que se relacionam com a palavra-chave, tá? Então, olha só. Vamos ver sobre o que está falando esse texto. Então, lembra a palavra-chave, a gente pergunta o que, como, né? Sobre o que, qual, ok? Quando, já falei, né? Então, vamos lá. Caravaggio começou a andar sobre o fio da navalha ainda adolescente, em Milão, onde torrou a herança do pai e foi parar na cadeia pela primeira vez. Em Roma, onde morou aos 20 anos, caiu nas graças do cardeal Francesco del Monte, que o abrigou em seu palácio. Enquanto amadurecia e aprendia a pintar temas religiosos, o irrequieto pintor se comportava como um bagunceiro de periferia. Uma noite, jogou um prato de alcachofras cozidas na cara de um garçom na Praça Navona. Noutra, apareceu apunhalado, mas disse à polícia que tinha caído acidentalmente sobre sua espada. Bom, então vamos lá, né? Qual que é a palavra-chave aqui? Sobre o que o texto fala? Queridos, se eu estiver indo muito depressa, dá uma pausa no vídeo e volta a uma pausa e relê o texto. Facilmente você vai chegar a uma conclusão. Qual conclusão? A palavra-chave é Caravaggio. Todas as outras palavras, elas se relacionam a Caravaggio. Porque, basicamente, esse texto está falando sobre ele. Está falando sobre a vida dessa pessoa, desse artista. E agora eu queria que vocês parassem um pouquinho, pausa o vídeo e identifica
os verbos que estão relacionados à minha palavra-chave. Caravaggio. Vamos lá? Dá mais uma pausinha aí no vídeo e encontra todos os verbos que estão relacionados à palavra-chave. Conseguiu encontrar? Então vamos lá. E você pode me perguntar, professora, mas um nome próprio, um substantivo próprio, pode ser uma palavra-chave? Pode, porque nesse caso a revista Veja, ela está falando sobre esse artista. Se estivesse falando sobre Leonardo da Vinci, né? De repente, também, se fosse uma biografia, também, então não há problema nenhum um texto ter como palavra-chave um substantivo próprio, tá bom? Então, vamos lá. Você deve ter percebido quais são os verbos que se relacionam diretamente a Caravaggio. Então, vamos confirmar? Então, vamos lá. Caravaggio começou a andar. Quem começou a andar sobre o fio da navalha? Gente, esse andar sobre o fio da navalha, ele tem uma conotação, uma linguagem metafórica, né? Não é que ele tá andando no fio, é que ele tá andando perigosamente, ele tá vivendo perigosamente. Então, o que que diz? Quem começou a andar? Caravaggio, ainda adolescente, em Milão, onde torrou a herança do pai. Quem torrou a herança do pai? Caravaggio. Então, veja como torrou é um verbo que também está diretamente relacionado à palavra-chave. Torrou a herança do pai e foi parar na cadeia pela primeira vez. Quem é que foi parar, né, na cadeia pela primeira vez? Então, essa locução verbal foi parar se relaciona também a Caravaggio. Foi parar na cadeia. Em Roma, onde chegou aos 20 anos, quem chegou a Roma aos 20 anos? Caravaggio também. Caiu nas graças do cardeal Francesco del Monte. Quem é que caiu nas graças do cardeal? Também Caravaggio. Que o abrigou. Aí, se eu perguntar quem o abrigou, foi cardeal Francesco, então por isso que abrigou não é um verbo que se relaciona a Caravaggio. Em seu palácio. Enquanto amadurecia e aprendia a pintar temas religiosos, opa, quem amadurecia e aprendia a pintar? Caravaggio. O irrequieto pintor se comportava como um bagunceiro de periferia. Quem é que na adolescência, quando aprendia ali as primeiras pinceladas, estava pintando temas religiosos, era muito bagunceiro? Quem tinha esse comportamento? Caravaggio. Uma noite jogou um prato de alcachofras cozidas na cara de um garçom na praça. Quem foi que jogou? Caravaggio. Noutra, apareceu apunhalado. Quem apareceu apunhalado? Caravaggio. Mas disse à polícia que tinha caído acidentalmente sobre sua espada. Então, quem que disse que tinha caído? Caravaggio também. Perceberam? Então, uma coisa é a gente ter um texto e reduzi-lo a uma palavra-chave. Outra coisa é você encontrar a palavra-chave e expandi-la. Verificar, fazer a verificação. Quais palavras se relacionam a ela? Tá bom? Foi o que nós fizemos aqui nesse parágrafo. Correto? Ficou claro? Perceba que os verbos, que todos os verbos estão flexionados na terceira pessoa do singular, em referência à palavra-chave. Então, olha só. Deixa eu passar aqui. Nesse texto aqui, Isso, agora sim. Nesse texto aqui, nós podemos observar melhor, né, nesse gráfico aí, nesse esquema. Nós podemos observar melhor a expansão da palavra-chave Caravaggio. Através dos verbos que estão todos flexionados em terceira pessoa, né, do singular. E da forma como nós podemos observar, esses verbos, eles ampliam o significado, eles dão informações sobre Caravaggio. Todos esses verbos se referem a ele. E dessa forma, a palavra central, Caravaggio, ela se torna o quê? Expandida. Então, Caravaggio o quê? Amadurecia, torrou o dinheiro do pai, começou a andar perigosamente, né? Chegou a Milão, acho. Enquanto ele amadurecia na adolescência, aprendia a pintar temas religiosos, se comportava mal, jogou um prato de alcachofras, apareceu, disse que tinha caído sobre a navalha. Então, com todas essas palavras se relacionam à palavra-chave, ok? É assim que a gente faz a verificação se um texto ele está coerente.
A continuidade de sentidos, ela está assegurada entre as várias frases do texto, porque cada partezinha, né, cada segmento se reporta a esse pintor italiano e descreve aí todos esses verbos, uma faceta do comportamento do pintor, entendeu? Então, como que a gente estabelece então uma continuidade de sentidos, uma teia semântica, né? Para que o texto ele se torne coerente, procurando identificar quais são essas palavras. E essas palavrinhas todas, a essas palavrinhas nós chamamos o quê? De processo, o que a gente viu? Processo de associação. Então, a palavra Caravaggio associa-se aí a todas essas palavrinhas que a gente acabou de ver. Mas existe um outro processo chamado processo de equivalência. No que consiste esse processo? Uma palavra estabelece níveis de equivalência a determinado texto. Quando uma palavra ela se equivale a outra palavra ou uma outra expressão, a gente diz que essa palavra ela foi expandida por um processo chamado por identidade. Tá? Dá uma olhada nessa frase. Caravaggio é tão popular porque é um homem moderno, psicologicamente torturado e decidido a remar contra a corrente. Então perceba que a gente está dizendo que Caravaggio é um homem moderno. Identidade, gente. Caravaggio é um homem moderno. Caravaggio é psicologicamente torturado. Caravaggio é decidido a remar contra a corrente. Então, quando você coloca os substantivos aí, né? As palavras, uma equivalente à outra, nós chamamos esse processo de identidade, ok? E nós temos aí, agora não quer mudar, aqui, né? Coloquei, ó, Caravaggio é igual a um homem popular, moderno, torturado e decidido, tá bom? Ah, uma coisa que eu acabei não esquecendo de dizer, né? Não é necessário que as palavras elas sejam sinônimas para que haja esse processo de identificação. Basta que elas sejam equivalentes, né? Que elas tenham sentido equivalentes. E aqui a gente chega ao terceiro processo de expansão das palavras, chamado de oposição. Vamos ler esse parágrafo para entender o que é esse processo de oposição? A mostra cobre tanto o período juvenil de Caravaggio, em que ele se dedica à crônica de costumes de sua época e a pintar flores, frutos e figuras mitológicas pagãs, quanto às inesquecíveis cenas bíblicas da maturidade, o ponto alto de sua produção. Então, na oposição, acontece um processo contrário ao da identidade. Os termos, eles se relacionam agora não pela igualdade, mas pela oposição, pela diferença, que não necessariamente precisa ser antônimo, tá? A palavra ela não precisa ser exatamente antônimo, mas ela pode ser ali oposta no sentido de ser diferente, tá? Então, perceba o quê? Que aqui nesse parágrafo nós temos a palavra juvenil contrastando através da oposição com a maturidade. E o que se diz? Que a mostra, né, artística ali, ela evidencia o período juvenil de Caravaggio. No período juvenil era o período em que ele se dedicava à crônica de costumes, a pintar flores, frutos, figuras mitológicas pagãs, mas diz também quanto às inesquecíveis cenas bíblicas da maturidade, ou seja, quando ele se tornou mais maduro, ele começou a pintar as cenas bíblicas, que foi o ponto alto da sua produção. Tudo bem? Ficou claro? Bom, vamos então aqui, ó, maturidade, diferença da época juvenil, tudo bem? Ela se opõe ali a essa palavra. Bom, e aqui, pessoal, a gente encerra basicamente esses conceitos. E nós vamos fazer a leitura desse texto só para nós conseguirmos, então, identificar como que esses três processos de expansão, eles podem acontecer, tá? Em um parágrafo. Então, vamos lá. Ler um livro é desinteressar-se agente deste mundo comum e objetivo para viver em outro mundo.
A janela iluminada, noite adentro, isola o leitor da realidade da rua, que é um sumidouro da vida subjetiva. Árvores ramalham, de vez em quando passam passos. Lá no alto, estrelas teimosas namoram inutilmente a janela iluminada. O homem, prisioneiro do círculo claro da lâmpada, apenas ligado a este mundo pela fatalidade vegetativa do seu corpo, está suspenso no ponto ideal de uma outra dimensão, além do tempo e do espaço, um tapete voador. Só há lugar para 2 passageiros, leitor e autor. Então, em comemoração aí, né, ao dia do livro, a semana do livro, que aconteceu ali na semana passada, um textinho sobre ler, sobre leitura. Bom, se você focar, se você quiser dar um pause, tentar identificar a palavra central aí, você vai ver que a palavra-chave é ler, ok? E esses 3 processos de expansão, eles podem ocorrer no texto, tá? E para que nós possamos compreender bem esse processo, a gente vai fazer uma análise bem rapidinha aqui, porque o nosso tempo já extrapolou, né? Então, olha só, ler um livro é desinteressar-se agente deste mundo comum e objetivo para viver no outro mundo. Então, logo na primeira frase, o autor diz que ler é igual a desinteressar-se agente deste mundo comum e objetivo, tá? Então, é a primeira coisa que ele diz. Ler é como desinteressar-se agente deste mundo comum e objetivo. Mais adiante, ele identifica a leitura a um estar suspenso no ponto ideal de uma outra dimensão. Tá? Então, logo a gente consegue perceber que esse estar suspenso em outra direção vai gerar uma metáfora última. A metáfora que a gente pode ler no 7º parágrafo, né? Quando ele diz o quê? No tapete voador só há lugar para 2 passageiros, leitor e autor. Então, você percebe que o processo de identidade, ele está presente em todo o parágrafo. Ele está presente em todo o parágrafo, né? Nós conseguimos rapidamente perceber que o autor, ele faz a identificação do processo de ler com o desinteressar-se da gente deste mundo comum e objetivo, com ler é a mesma coisa que estar suspenso no ponto ideal de uma outra dimensão, e ler é como, né, se aventurar num tapete voador. Ok? Bom, ok. Então, aqui a gente vê o processo, a gente acabou de ver o processo de identificação. Mas a gente consegue ver também o processo de associação. Dá uma olhada nisso, ó. Ler, a quais palavras nós podemos retomar, nós podemos associar a palavra ler? Livro, eu não vou ler novamente o parágrafo, tá? Mas livro é uma palavra que se associa a ler diretamente. Leitor e autor. Todas essas 3 palavras, elas se associam à palavra ler pelo processo de associação. Ok? E uma outra técnica, né, o último processo é o processo de oposição. É quando você consegue verificar palavras que denotam sentidos ali diferentes. Então, vamos lá? Quando a gente ler um livro é desinteressar-se deste mundo comum e objetivo para viver em outro mundo, então nós percebemos a oposição. Mundo comum e objetivo, ou seja, o mundinho que a gente vive, e quando a gente lê, a gente passa para um outro mundo, um mundo literário, um mundo mais interessante, um mundo mais divertido, um mundo conotativo. E lá embaixo, ó, o homem prisioneiro do círculo claro da lâmpada, apenas ligado a este mundo aqui é o mundo comum. Pela fatalidade vegetativa do seu corpo, está suspenso no ponto ideal de uma outra dimensão. E essa outra dimensão é esse outro mundo. Então, nós percebemos aqui, na leitura de um único parágrafo do texto, os 3 processos de expansão das palavras-chave. Então, meus queridos, em que isso vai ajudar na tua vida? Ajudar a entender, por exemplo, qual que é o tema da questão
tá? Então, qual que é o tema do texto? Quando você encontra as palavras-chave e quando você... Porque às vezes só encontrar a palavra-chave não é suficiente, né? Às vezes a gente precisa expandir um pouquinho as palavras para conseguir entender o que se fala, o que se diz a respeito dessa palavra-chave, né? Então, o que se diz a partir dessa palavra ler? Que ler é como viajar para um outro mundo, é se desligar desse mundo material em que a gente vive, né? É que é ir para uma outra direção, né? Ler está diretamente relacionado aos livros, né? Ao diálogo entre leitor e autor, né? Então, a gente consegue perceber ali tranquilamente que através de uma análise das palavras-chave, desse processo de expansão, aqui essas palavras-chave se relacionam, é possível fazer sim uma boa compreensão e uma excelente interpretação de texto. Eu espero que você tenha gostado, eu espero que você tenha entendido. E nós teremos na sequência, ali no final de semana, no próximo final de semana, a postagem de um outro vídeo trabalhando questões relacionadas a essa estratégia. Então, nós vamos conversar, vamos dar o feedback aí de duas ou três questões em que nós vamos compreender e interpretar o texto e resolver a questão a partir dessa técnica que nós aprendemos hoje. Não perca, tenha uma ótima semana, tudo de bom para você e até o próximo vídeo.